seu áudio. Já. Por quê? Já estamos ao Quando vivo. falou que o Wellington ia. Ele tem que filmar em pé ou só Mais. Não, pode ser deitado também. Melhor deitado, né? eu acho. Oxi, aí demora um pouco. Às vezes tem que tomar mais distância. Ok. Olha, desfoca o celular dele. Você viu, menina? É muita riqueza, né? Uma pessoa só, né? Fico até com vergonha. Tá ao vivo. Tá vivo? Tá ao vivo. Meu Deus, gente. Me educa, Marinalva. Agora, vamos cantar a música do programa agora? Aí fica deitado. Você tem que virar a sua tela. Ué, mas por ninguém foi ainda não. Oi, não é que tá, gente. Oi, queridos, a paz, uma boa noite. Eu não posso pôr nada aqui. Tudo bem com vocês? O que tá acontecendo aí? É aqui, tá? Então vai ser melhor em pé mesmo, viu? Aí, você também fica, tá vendo? Porque o texto fica ao contrário. Ah, é? Isso. Ah, mas porque o seu não tá na rotação adequada, não é? Ele Rotação automática. Não tá na rotação automática? Aqui. Tá a rotação automática. Que coisa, né? É, então vou ter que sentar mesmo. Tá tudo certo. Conosco ninguém pode deixar. Teu amor nos alcançou, Senhor, nos envolveu. Fogo novo se manifestou, nos aqueceu. Repousou em nós tua mão, nos capacitou a missão. Transbordou de graça e favor. Grandioso és tu, Senhor, e fiéis unidos a ti, atender o chamado de amor. Não somos mais que sustentados, Senhor. Com Maria passando à frente, vamos seguir. Aprendendo dela dia a dia, a dizer sim. Você deu aprovações virão, mas com certo pior é assim. Chamados a obedecer, pegar nossa cruz e seguir. Mesmo assim não iremos parar, sempre em busca do céu somos teus. Somos famílias sustentadas por Deus. Boa noite, amados ouvintes. Estamos começando o nosso programa Famílias Sustentadas por Deus pela nossa web rádio Daime Almas, a sua opção católica na internet. Estamos começando um pouquinho atrasados, porque nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas com a graça de Deus já foi resolvido, como vocês podem perceber. Obrigado pela companhia de vocês, continue conosco e queremos convidar vocês então para rezar conosco. Não é porque estamos atrasados que não vamos rezar, o espaço da oração é sagrado. Então, vamos juntos invocar o Espírito Santo de Deus. Nós aqui no estúdio, você no seu cantinho aí, que o Espírito Santo venha em nosso socorro. Vem com tua força e poder, majestosa graça e unção, realize em nós teu querer. Diga, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Espírito. Vem com tua força e poder. Vem com tua força
majestosa graça e unção. Realiza em nós teu querer. Realiza em nós teu Doce presença, diga meu amor. doce presença, Fonte de cura. fonte de cura. Vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. Vem soprar aqui, diga. Vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. Você que está em casa, você que está em casa, diga, vem soprar aqui. Que o Vem Espírito Santo de Deus soprar possa aqui. soprar na sua casa, soprar em Vem toda a sua soprar realidade, aqui. soprar no seu bairro, na sua rua. Que o Espírito Santo de Deus possa vir como um vento impetuoso, colocando tudo no seu devido lugar, mas também como uma brisa leve. Vem soprar aqui, Vem soprar aqui. vem soprar aqui, Vem soprar aqui. Espírito Santo. Peça para que Ele possa manifestar toda a glória dele, aonde você estiver. Manifestar A tua glória, diga isso. a tua glória. Manifestar o teu poder, clame ao Espírito. Manifestar o teu poder. Manifestar Manifestar a tua força. a tua força. Manifestar Manifestar unção e cura. unção e cura. Vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. Vem soprar aqui, vem soprar aqui, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Será que o meu microfone que ele está falando que está baixo? Está ligado? Aumenta o seu volume. Tá sim. Só no Ok. Então, eu escrevi um pequeno texto aqui para a gente recordar os nossos 5 anos de programa. Ah, que bênção. Era 29 de fevereiro de 2016. Portanto, 5 anos. 5 anos de programa Famílias Sustentadas por Deus. 5 anos de aprendizado. 5 anos de convivência fraterna. Quantos risos soltos e quantas lágrimas. Quantas alegrias, quantos desafios e quantas ousadias. Quanta esperança e quanta confiança. Quanta coisa ouvimos e vimos acontecer nesses 5 anos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim tudo foi realizado no tempo de Deus. Vimos, por exemplo, Maria Rita ser canonizada como Santa Dulce dos Pobres, que ela interceda por esta casa que tem em seu carisma o zelo e o amor pelos pobres.
Vimos a graça de Deus no nascimento do Davi Miguel e da Catarina, filhos do Maurício e da Deise, mais um filho de todos desta casa. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mudamos de endereço e choramos de alegria e gratidão a Deus por ter providenciado uma nova casa. Confiamos e trazemos para a nossa realidade. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Choramos e oramos com a Rosana, mas como diz Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal se não soubesse tirar dele um bem maior. Rosana, amamos você. Também choramos com as famílias vítimas do coronavírus, mas em tudo Deus sustentou a todos que a Ele recorreu. Nossa gratidão a todos desta casa de missão, aos irmãos de bancada, aos espectadores das redes sociais. Sem vocês o programa não existiria. Vimos também Carlos Acutis ser dado por Deus à juventude para servir de inspiração na busca da santidade. Que Ele interceda pelos jovens desta casa, das nossas famílias e dos nossos ouvintes, para que, como disse Santa Catarina de Sena, jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Ou como Dom Bosco, o que importa é juventude santa. Dai-me almas e ficai com o resto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mano, o Sandovaldo é top, né? Opa, ganhamos um suporte aqui para levar para casa. Ele está com uma parte um pouco tensa. Wellington, só corre aqui mesmo. Porque é melhor do que ficar segurando, né? Muito bem. Hoje estamos um pouco atrapalhadinhos, mas se não fosse... O Wellington está nos socorrendo aqui, com o suporte dele. Pode encaixar mais. Aí. E facilitando a minha vida aqui. Aí, Foi, olha que maravilha. Que maravilha. É melhor do que ficar segurando, né? Sim, eu esqueci o meu. Muito bem. Então, antes de mais delongas, aqui estão os nossos convidados, o Wellington e Tati, bem-vindos. Obrigada. Rosana e Guará aqui. Boa noite, seus lindos. Salve Maria, o glorioso São José. Salve. Não sou capaz de opinar hoje. Opine. Depois de um texto desse, não é, Jesus? Deus te abençoe, Deus Sandoval. Amém. Você é ótimo. com as Aqui está palavras. o que encontrei na web. Isso, gente! Não, hoje... Oh, glória! Hoje é só o Google da Trovana, gente. Ô, Sandoval, mas eu quero pedir um favor para quem está ao vivo com a gente na live. Meus amados, por favor, compartilhem este programa muito mais que os outros, porque tudo que será dito nesta noite precisa chegar a muitos corações cristãos, muitos corações católicos. Então, por favor, compartilhem muito esta live. Um cheiro. Aqui comigo, do meu ladinho aqui, a Marinalva. Boa noite, a paz, Jesus, amor de Maria. Então, voltemos para os nossos convidados. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês. Vocês trazem um tema para nós. Fiquem à vontade. Amém. Então, salve Rainha Santíssima, Valeiros do Glorioso São José. Eu sou o El, eu sou esposo da Tati, a exemplo de São José. Eu sou a Tati, esposa do Wellington, exemplo de Maria Santíssima. Nós temos aí um canal de evangelização, né, e fomos convidados pela amizade em Cristo, primeiramente, é o Senhor que firmou essa amizade com a Rosana e com o Guará, né, louvado seja, a Rosa de Nossa Senhora e o Guará, né, do justo São José. E nós temos aí
acredito que alguns chamam de apostolado, outros chamam de ministério. Né? Nós somos pregadores da Santa Igreja Católica. Né? Somos católicos, somos casados, temos 3 filhos, a Maria Clara com 12 anos, o Lucas com 5 anos e o Pedro com 3 meses, né? Para a honra e glória do Senhor. E nós trabalhamos, né, evangelizando, levando a palavra de Deus, levando formação segundo a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. E hoje nós viemos falar de um tema, para os cristãos católicos, é um tema assim, de suma importância, né? Para nós católicos. Claro que aqueles que não são católicos e queiram também assistir, visualizar, divulgar e viver, né, não vai fazer mal algum, pelo contrário, vai te aproximar mais da realidade de Cristo nosso Senhor. Mas, para que não fiquem dúvidas, né, e alguns aí arranquem os seus cabelos, nós estamos falando, né, para os cristãos, né, da fé, né, em Cristo Jesus nosso Senhor, a exemplo de José e Maria de Nazaré. Quero ler um trecho da Sagrada Escritura, para iniciarmos então, pela Palavra de Deus, que está no livro na Epístola aos Efésios, capítulo 5. Vem dizer assim, lá no capítulo 5, vamos lá para o versículo 6. Eu gostaria de ler o capítulo 5 inteiro, mas vou deixar para que vocês possam ler todo esse capítulo, que fique, né, no coração de vocês esse desejo. Eu vou pegar a partir do versículo 6, que diz: Ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não queirais, pois, ter comunicação com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade, examinando o que é agradável a Deus, e não tomeis parte nas obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as abertamente, porque as coisas que eles fazem em secreto, vergonha é até dizê-las. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, porque tudo o que é manifestado é luz. Por isso, a Escritura diz: Desperta, tu que dormes no sono do pecado, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará com a sua graça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor inspirou no nosso coração essa passagem, justamente porque o que nós vamos falar aqui, claro, né, a Epístola aos Efésios foi anunciada, a palavra de Deus, Sagrada Escritura. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Não quero pesquisar. Vamos tratar também, colocar alguns fatos históricos, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é permanente, a palavra de Deus não passa. Então, abra muito bem os teus ouvidos, silencia o teu coração e a tua alma, sabe? Se dê, como diz o nosso amigo, né, Rafael, se dê aí a oportunidade, né, de realmente deixar o Senhor mover o teu coração. Deixa o Senhor, pelo menos, falar ao teu coração. Escuta, pelo menos, o que o Senhor tem para te dizer. Porque muitos de nós estamos andando, de fato, né, sonolentos, cegos, adormecidos ou anestesiados pelo pecado. Alguns até mesmo posso dizer que estão num coma. Eles estão num coma. Então, realmente, silencia primeiramente o teu coração e a tua alma para escutar tudo que nós vamos colocar aqui para vocês. Amém? Vou passar a palavra para minha esposa. Bom, então o tema de hoje, né, o que nós vamos falar sobre os anticoncepcionais. Né? Muitas pessoas sabem que os anticoncepcionais a igreja não aprova. E a gente vai entender um pouquinho o contexto histórico também, né? Não só o porquê que a igreja não aprova, né? E a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas no começo agora, historicamente, qual é o objetivo de quem criou a pílula? Por que criou? Né? Não foi simplesmente porque são bonzinhos e olharam para a população pobre e falaram assim, essas pessoas são miseráveis, elas precisam de ajuda para espaçar, para não ter mais filhos, para não viver numa miséria. Não foi assim, né? Na realidade foi um passado negro, foi manchado mesmo, não foi falado a verdade
para essas mulheres. E não é falado até hoje, né? Então, historicamente, a gente tem 3 motivações para se ter criado essa pílula. A primeira motivação é a teoria marxista, a segunda motivação é o feminismo e a terceira motivação é o movimento de controle populacional. Tudo que eu vou falar aqui foram coisas que eu estudei, né, mas que está às claras. O Instagram tem médicos, inclusive, que estão falando sobre isso. Tem um livro chamado Abortos Ocultos, em que relata justamente isso, sobre essa história da pílula e quanto ela trouxe esses malefícios para nós, mulheres, não só físicos, mas psicológicos também. Tem um escritor de um livro chamado Engels, que ele escreveu o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Na cabeça dele, porque também ele era marxista e também, né, pegou os escritos de Karl Marx, ele achava que a desigualdade teria que acabar. E, primeiramente, vindo na família, porque a desigualdade na sociedade acontece, primeiro porque existe na família. Para ele, há a desigualdade entre homem e mulher. Isso teria que, para nós, já é uma coisa óbvia, né? Homem e mulher não são iguais. Mas, para ele, essa desigualdade teria que acabar. Então, já começa aí ele, junto com a teoria marxista, e uma moça também chamada Margaret Sanger, que é uma feminista militante, enfermeira americana, que ela simplesmente achava que algumas pessoas da população simplesmente não poderiam se reproduzir. Ela não achava que pobres, vamos supor, aquelas pessoas miseráveis deveriam reproduzir. Para ela, isso era inadmissível, essas pessoas não podem reproduzir, né? Então, ela com uma amiga chamada Catharine MacCormack, que é uma milionária que viabilizou para que essa pílula chegasse. Então, assim, nós estamos falando, a Margaret Sanger começou em 1920, na década de 20, mais ou menos, com essas histórias né, na cabeça dela, que não, pobre não tem que existir, né? Não só pobres, como pessoas com deficiência, tanto ela quanto o movimento que ela defendia na época, e aí a gente está falando da primeira onda do feminismo, achavam um absurdo. E quando elas olhavam pessoas com deficiências, elas mesmo conversavam entre si e falavam, esse tipo de pessoa não tem que existir na sociedade. Então já começa aí já pensar o que nós poderíamos fazer. E aí ela pensa dessa pílula mágica, e eu coloco entre aspas isso, né? Porque para uma população pobre, você virar para como eles fizeram, porque as primeiras mulheres a serem testadas, né? Foi em Porto Rico, uma população muito pobre, muito miserável. Eles simplesmente chegaram para essas mulheres e falaram assim, olha, vocês não têm condição de ter filhos, vocês vivem uma miséria. E se nós dessemos para vocês uma pílula que silenciasse a fertilidade de vocês, porque vocês não iam ter condição de criar filhos, então essa pílula ia te ajudar para que você não tivesse mais filhos. Só que o que eles não falaram para essas mulheres? Os efeitos colaterais que essa pílula dava. E isso é muito importante, porque eles testaram em animais, só que em seres humanos era a primeira vez que eles testaram. E aí, eu não sei ao certo quantas mulheres, mas 2 delas morreram. E várias outras mulheres tiveram vários efeitos colaterais, né? Então, essa motivação é uma motivação baixa, né? É uma motivação mesquinha para que essa pílula chegasse hoje onde ela está. Só que essa pílula ela chegou no mercado na década de 60, em 1960. Só que dessas motivações que eu falei para vocês, precisava se criar não só uma pílula. Ok, teve essa motivação, o feminismo que entrou a questão da revolução sexual, então já ali massacrando e apoiando a pílula. Só que aí houve, assim como eu falei para vocês, o terceiro ponto, né, a terceira motivação para que essa pílula fosse para o mercado, que era o movimento de controle populacional. E eles tiveram uma reunião e um deles falava assim, olha, vocês estão enganados se vocês acham que uma pílula somente vai fazer com que essas mulheres simplesmente não queiram ter mais filhos. Vocês precisam mudar a mentalidade dessas mulheres.
né? Falar para essas mulheres que, olha, vocês, se os homens não têm filhos, por que vocês também precisam ter filhos? Se os homens têm uma carreira de sucesso, por que vocês também não podem ter uma carreira de sucesso? Então, desde a década de 50, e a gente está falando de mais de 50 anos, gente, a mentalidade, qual é a mentalidade da mulher hoje em dia? É essa, que ela precisa competir todo o tempo com o homem, né? Que se o homem faz, eu preciso fazer. Se o homem é melhor nisso, eu sou melhor ainda que ele, porque eu sou dona de casa, porque eu trabalho fora, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E essa mentalidade, ela tem sido incutida há mais de 50 anos. Mas então, como você tá falando, né? Bem interessante isso daí. Tem que dar um toque aqui na perna dela, senão ela não para, tá? Eu dei um toquinho aqui na perna dela. Mas, você tá olhando pra mim, né? eu tava olhando pra ela, tipo assim, e agora? E agora? Que horas eu entro? Então, mas o que acontece? Olha uma das mentiras, né? É as claras, mas por conta do tempo que a mentalidade foi sendo incutida, foi sendo trabalhada, foi sendo lançada, por mensagem subliminar, por tantos meios, né? O que acontece? O movimento feminista é um movimento que defende o direito das mulheres. Só que o que você já está colocando aqui às claras, né? O que já deixou bem às claras, a luz, né? De Cristo, é que não é a questão de direitos, mas é uma questão de rincha, de rivalidade. É rivalidade. Foi como você deixou bem claro aqui. Você falou assim, o homem tem sua carreira de sucesso, eu também quero ter. Eu faço mais, eu sou isso, eu sou aquilo. Percebe-se que não é simplesmente a questão do direito, elas não querem um direito, é a mentira. Né? Usam-se, como Nossa Senhora diz no movimento sacerdotal mariano, usam-se, tantas vezes contando a mentira e tal, uma forma de driblar a cabeça da pessoa e você acabar acreditando nessa mentira. Você acaba acreditando, por quê? É tão falado, é tão falado, é tão falado. Então levantam essas falsas verdades, né, para se driblar realmente a mentalidade, né, do ser humano. E aí entra a disputa. Né? E como você colocou o ponto de Karl Marx, né, há essa disputa. Patrão com funcionário, há essa disputa de homem e de mulher, essa disputa de classes. Então não é simplesmente, é realmente criar guerra, né? É colocar a desunião. Então vamos falar assim, vamos falar as claras, é colocar o diabo no meio, porque o diabo é divisor. Né? Quando fala dessa questão do feminismo, muitas mulheres, muitas pessoas acham que, nossa, mas o feminismo foi bom, porque o feminismo deu direito às mulheres. Na realidade, Ana Campagnolo, no livro dela, que é o livro Feminismo, Perversão e Subversão, ela mesma fala que, na realidade, o feminismo nunca foi bom. Ele sempre teve o intuito que ele tem hoje, de realmente destruir a família. Destruir a família, destruir os valores da família, tirar o conceito de pai e mãe. Hoje nas escolas você não tem. Não tem o dia dos pais, o dia das mães. É progenitor 1, progenitor 2. Porque você vai estar ofendendo. Porque se tiver dia das mães, vai estar ofendendo o menino, a criança que não tem o pai, não tem a mãe, ou outro tipo de família que é o que eles mais querem enfiar a goela abaixo da gente, né? Então, assim, na realidade o feminismo não é bom, na realidade ele não é compatível com o catolicismo, né? Muitas pessoas, eu sou feminista, mas eu sou católica. Isso não existe. Não é compatível, porque não defende direitos das mulheres, né? Então, assim, e esse livro é muito bom, da Ana Campagnolo, é bom para depois poderem ler. Aprofundar. Né? Aprofundar. Né? E a pílula veio para o mercado e né, junto com essa mentalidade, para colocar nessas mulheres para que elas comprassem realmente essa questão. Só que você falava da mentira, e aí eu já entro nesse ponto também. Porque naquela época não era crime controle de natalidade nos Estados Unidos. Então, eles também mentiram quando lançaram a pílula na década de 60. Eles colocaram, porque na realidade, já falei, né, o intuito também era, a principal motivação era, além do feminismo, era o controle de natalidade. Né? Então, só que eles não podiam colocar isso, que a pílula é um controle de natalidade. Então, que eles colocaram que a pílula, ela ajudava nos transtornos menstruais. Uma mentira, tipo, absurda, porque ela não faz isso também, né? E a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, né? E aí, como efeito colateral, ela acaba suprimindo a fertilidade. Então, com efeito colateral, ela suprime a fertilidade. Muitas dessas mulheres fizeram o quê? Procurando anticoncepcional por causa do efeito colateral, que é suprimir a sua fertilidade.
silenciar a sua fertilidade. E aí eu sei que a maioria das pessoas talvez entendam como funciona o nosso corpo humano, né? Funciona o nosso aparelho reprodutor feminino, nós mulheres, né? Então, assim, o anticoncepcional, ele não faz isso, ele não serve para nada, na realidade. Ele não serve para mioma, ele não serve para ovário policístico, ele não serve para endometriose, ele não serve para nada, ele só envenena o seu corpo, ele só mascara o seu corpo, né? Mascara os sintomas dessas doenças. Nessas doenças, elas não são... O médico que utiliza, que queira dar esse remédio, ele, na realidade, ele está silenciando esses sintomas e quando você parar de tomar, esses sintomas vão voltar. Que é o que a maioria das mulheres fazem. Tomam anticoncepcional, param para querer engravidar e não conseguem engravidar. Mas por quê? Ué, não tomei um remédio, porque então era, entre aspas, né? Remédio para... tratar a minha endometriose, tratar o meu ovário policístico e agora eu quero engravidar e não consigo, porque os sintomas voltam, na realidade não tratou nada, né? E aí a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Só que, e falando só um pouquinho dessa parte, o catecismo fala uma coisa interessante quando a gente fala da questão do homem e da mulher, que por que o feminismo bate na tecla e quer desmistificar essa questão da família, os valores e tudo mais. O catecismo coloca que os dois têm dignidade, né? Então, o catecismo coloca assim, cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. Então, essa mulher que toma anticoncepcional, né? Por isso que eu falei que a questão da mentalidade, ela é algo que ficou incontida. Porque essa mulher que toma anticoncepcional e aí ela, eu quero agora ter um filho. E ela para de tomar anticoncepcional e engravida. E aí, quando ela engravida, depois ela tem o seu filho e ela vai voltar ao trabalho. E aí ela fica naquele dilema, eu preciso voltar ao trabalho, porque eu tenho a minha carreira. Porque o que mais eles colocaram na nossa cabeça, né, foi justamente isso. Eu preciso crescer. É claro, gente, eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Existe o real e o ideal. Qual é o ideal? E é o ideal que a mulher esteja em casa. Só que hoje não é a realidade de muitas famílias. Muitas famílias precisam dos dois salários. Mas estou dizendo que tem muitas famílias que podem estar em casa, que a mãe pode estar em casa. E isso eu estou falando que eu não estou condenando, né, as mulheres de maneira nenhuma, até porque eu sou uma, né, e trabalhei muito tempo fora. Hoje eu estou em casa cuidando do meu lar, né, mas eu trabalhei muito fora, né? Então, assim, eu estou dizendo da mentalidade que é incutida hoje, que às vezes você não para pensar se realmente, será que eu consigo apertar daqui, apertar dali, e estar em casa cuidando da minha família? Outro ponto também interessante que você falou, é que assim, você falou assim, do ideal e do real. Mas se foi trabalhado muito para que um só não conseguisse sustentar a família. Então, há também, né, o padre Vander Maia tem feito algumas lives sobre, né, alguns assuntos bem profundos, né, que vai falar, isso que a gente está falando é um braço dos assuntos que ele vem tratar nas lives dele, sobre nova ordem mundial, sobre tantos temas aí que não é o nosso aqui agora, no momento. Mas muito foi trabalhado para que, de fato, o homem sozinho, porque quando o feminismo ele avança, ele suprime o homem, né? Ele rebaixa o homem, ele quer realmente massacrar o homem. Então o feminismo se levanta. E o homem, a mentalidade para a mulher você é a empoderada, você é a potente, você pode. E o homem, não, você é o banana, você não é nada, você não é ninguém. Fica no seu campo. Isso. Então ele tira essa autoridade do homem, ele tira esse papel do homem, e o homem e a mulher são imagem e semelhança em Deus. São imagem e semelhança de Deus. São iguais em dignidades diante de Deus. Deus tem os dois ali como a coroa da criação. Só que quando o homem deixa de fazer o papel dele, de homem, ele está abandonando essa imagem de Deus. Assim como a mulher também. Quando ela sai do papel dela de mulher e quer tomar um outro papel, ela abandona essa imagem de Deus. Porque Deus tem a imagem perfeita e total aqui em você, como em mim também. Só que você é mulher e eu sou homem. Só que quando tirou isso do homem, colocou ali como um banana para quê? Para que aí a mulher conseguisse. E logo a gente vê como o plano é maléfico. Porque agora, dificilmente, realmente é difícil,
um homem sozinho conseguir levar a casa. Só que por quê? Porque também o homem, ele se vê como um fraco, ele se vê como um impotente, ele é criado como um fraco. Ele não tem mais a base dele no justo São José. No justo São José, no varão. Ele não tem a base dele em Jesus Cristo. Porque quando São José, desculpe falar essa parte, mas quando São José veio a falecer, nos braços ali de Jesus e de Maria, o que ocorreu? Jesus teve que tomar o papel de homem. E Jesus, papel de homem que eu digo assim, o homem da casa. Então, mais ou menos, segundo a tradição, Jesus tinha lá seus 27 anos quando São José faleceu. Mais ou menos isso na tradição, não é, Guará? Mais ou menos isso. Aí o que acontece? Jesus assume o papel de homem na família. E agora ele traz o sustento para a Virgem. Então, quando um homem, digo agora para nós cristãos, e quem não é cristão também já se converte, já entra na onda também, porque é assim que funciona. Quando um homem não tem Cristo como a sua base, não tem São José como um modelo de inspiração, logo ele não tem esse peito de eu sou a locomotiva e eu vou puxar o vagão, eu vou me virar, eu vou para cima. Sabe? Então, é justamente isso. Se trabalhou muito nessa mentalidade, na questão do feminismo, para que também o homem ficasse ali na inércia, né? Como estão dizendo aí. Fica na inércia, tá tudo certo. E agora até mesmo a mulher vai para cima, a mulher cuida dos filhos e tal, claro, é educadora por excelência, mas o homem fica lá em casa de boa. Quanto que eu não vejo isso no meu emprego? A mulher vai e um monte de homem fica em casa, fica na praça, né, perdeu, né, o seu papel, perdeu a sua força, perdeu o norte. Então, passo de novo a palavra para você, amor. Tanto se fala sobre essa questão de empoderamento da mulher e tudo mais, mas na realidade trouxe mais responsabilidade para ela, porque essa mesma mulher que se diz empoderada, ela tem que arcar com toda a responsabilidade da casa, o sustento da casa e tudo mais, porque esse homem, desculpa a palavra banana, porque é um homem banana mesmo, não tem essa responsabilidade de vou trazer o sustento para casa. E aí muitas dessas mulheres falam, não, eu preciso trabalhar, porque eu não vou, como que eu vou depender de um homem assim, né? Ô, Tati, e se você me permite, em alguns momentos, quando a mulher vai cuidar da sua casa, né, e há essa compreensão que o marido, né, precisa da dignidade do lar, e assim também a esposa, tem muita gente que vira pra gente e fala assim, mas você não trabalha? Mano, Já escuto muito. dentro de casa é toda hora, não é? Eles acham que a gente fica perna pra cima assistindo Netflix. Coçando o braço e passando eu dou pro Pedro assim, ó, segura sua mamadeira aí, ó, você toma. Porque é nesse aspecto. Mas por quê? Porque não vê, o Elton falava, a mãe, ela é educadora por excelência. Por que ela... E aí eu entro nessa questão também que eu já ia entrar. Por que é bom ela estar em casa? Porque ela ensina os valores para os filhos. A reza do Santo Terço, não só na questão educação, quanto as matérias que precisa, mas o por favor, o obrigado, como se comportar na Santa Missa. Porque mas como seus filhos se comportam na Santa Missa? Porque em casa a gente ensina. Se não tem momento de oração em casa, e se eu não ensino em casa, não adianta, porque na igreja não vai aprender isso. Então, se eu estou em casa, eu ensino isso para eles. Não só a questão da questão das lições necessárias, Formação humana, a né? formação humana, mas eu ensino também os valores, como se comportar nos lugares, que tem que cumprimentar as pessoas, né? Então, você tá vendo que é tirado isso? Por que acontece? Essa mulher para de usar anticoncepcional, vai engravida. Aí ela tem o filho, precisa voltar a trabalhar, acabou a licença maternidade. E aí ela fica naquilo, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu preciso colocar sustento dentro de casa. O que ela faz? Ela terceiriza a educação dos filhos. E essa terceirização, ela é muito maléfica para as crianças. Porque qual é a referência que essa criança vai ter? Da babá, da professora, da tia, e ela não vai ter referência de pai e mãe. E isso, gente, traz um mal tremendo para os nossos filhos. Né? É uma geração hoje que não sabe se comportar, é uma geração que fica esperando, mas meu filho não me obedece. Por quê? Porque ele não reconhece a autoridade dentro de casa. Ele reconhece a autoridade do professor, do pai, né? E olhe lá quando esses são autoridades também, mas não estão ali para serem autoridades também.
né? O pai e a mãe têm que exercer. Eu sei que é difícil, eu trabalho, então quando você estiver com seu filho, esteja com o seu filho dentro de casa, né? Se você pode essa realidade, aperta daqui, foi o que nós fizemos. Nós não somos ricos, não, que eu estou em casa sem trabalhar, né? Não somos ricos, mas nós vimos a oportunidade que a gente teve. Eu fui mandada embora em 2017, eu falei pro Elton, agora é a hora. A gente sempre falou de eu não trabalhar fora. Agora é a hora, a gente vai se apertar, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa em casa, eu vou fazer, mas eu não vou voltar a trabalhar fora, né? Porque os nossos filhos precisam. Maria Clara cresceu até os 10 anos comigo ausente. E eu trago a minha experiência para vocês, por quê? Porque, assim, todo mundo que está no mercado de trabalho, você faz um curso, daqui a pouco você tem que fazer outro, você não para. Você ou faz faculdade, faz pós, faz MBA, você não para. Isso nunca vai acabar. O mercado de trabalho sempre vai exigir de você mais, te sugando. E era isso que eu estava, fazendo curso, e aí trabalhando, e quando me via à noite, não tinha tempo de disposição para o meu esposo, e também para os meus filhos. Falei, não, meu matrimônio é para quê, então? Só para mim estar de presente em casa, né? Então, assim, não estou colocando ninguém na berlinda aqui, mas só trazer luz, né? Porque se você pode, né? E ore nessa intenção, porque quanto que a gente rezou, falou, Senhor, e agora? É um salário só, antigamente tinha 2, né? Mas Deus é tão providente na nossa vida, que eu falo que a gente vive melhor com um salário do que com 2 salários. Com certeza. Né? A gente tem que acreditar na providência de Deus, né? Pisar mesmo, assim, que nem, né? não que nem o São Pedro fez, porque tinha medo no mar, né? Quando estava andando ali, mas eu falo de colocar... Fala, né? Ah, tá bom, o Pedro tá chorando. Eu tô ouvindo o Pedro chorando aqui. Mas a gente acreditar que Deus está conosco e que Ele vai nos prover aquilo e que não vai nos faltar nada. E realmente eu te falo que nunca nos faltou nada, né? Mas vamos lá, né? Quando a gente fala sobre a ação dos anticoncepcionais, aí a gente já entra agora nessa propriamente falando disso, a gente vê... Você quer fazer um intervalinho, você beber uma água? Pode ser, pode ser. E aí o Guará e a Rosana cantam pra nós. Bora lá. Eles hipnotizam a gente, né? Tá. Conversa gostosa. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Tenha medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Não tenha medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, outros se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, outros se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Nós temos aqui um pedido de oração para Dom Mauro, que é
bispo de Cascavel, que se encontra hospitalizado, já está nas nossas orações. No final do programa a gente faz um momento de oração, não só para o Dom Mauro, mas para todas as pessoas que estão acamadas, os doentes, né? E vocês que estão nos acompanhando pelo programa Famílias Sustentadas por Deus, já coloca no seu coração também oração por esse bispo de Cascavel, e assim por toda a igreja. Onde está o bispo, está a igreja. A gente volta ali para a Tati. Né? Está pronta para recomeçar, Tati? Vamos embora. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre, colocar o que o catecismo diz sobre esses métodos contraceptivos. No parágrafo 2370. Toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Então, o catecismo diz que todo ato sexual deve estar aberto à vida. Então, é uma ação má, qualquer coisa que se utilize para que se torne impossível a segunda finalidade do matrimônio e do ato conjugal, finalidade unitiva e procriativa. Então, não dá para separar esses dois significados, só ter a união e não ter a procriação. Todo ato conjugal deve estar aberto à vida. A linguagem natural que exprime a recíproca doação do total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetiva contrária, a do não se doar ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva de abertura à vida, mas também a falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamada doar-se na totalidade pessoal. Então, quem usa qualquer tipo de contraceptivo é como se falasse assim, eu te amo, né, com os lábios, mas com o seu corpo, eu não me dou para você. Essa diferença antropológica e moral entre a concepção e o recurso aos ritmos periódicos envolve, em última análise, duas concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. Estejam todos certos de que a vida dos homens e a missão de transmiti-la não se confinam ao tempo presente, nem se podem medir ou entender por esse tempo apenas, mas estão sempre relacionadas com a destinação eterna dos homens. Agora, isso é muito importante, que no parágrafo 2372, que é o que a gente refletiu no começo. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. Por isso, é legítimo que ele intervenha para orientar o crescimento da população. Pode fazer isso mediante uma informação objetiva e respeitosa, mas nunca por via autoritária e por coação. O Estado não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e pela educação de seus filhos. O Estado não está autorizado a intervir nesse campo com meios contrários à lei moral, que não foi o que aconteceu no começo, né? Quando eles fizeram. Então, o Estado não tem esse poder. E aí, a ação dos anticoncepcionais, elas agem mais ou menos em 3 mecanismos. E a gente vai falar sobre esses 3. Então, inibir a ovulação é o primeiro, a interferência com a produção do muco e a interferência do embrião no endométrio. Como assim inibir a ovulação? Então, quando eles criaram, né, formaram, viram que tipo de substância, colocaram imitando os hormônios da mulher, né, o progestágeno e o estrógeno, que são imitadores dos hormônios sexuais da mulher. Então, eles queriam o quê? Inibir que a ovulação acontecesse. Só que, para inibir que a ovulação acontecesse, precisavam ser empregados muitas doses de hormônio e essa mulher não ia aguentar os efeitos colaterais. Foi por isso que lá em Porto Rico, né, nas primeiras mulheres onde foram empregados essas pílulas, muitas delas passaram mal com os efeitos colaterais e algumas delas até morreram. Né? Então, eles não conseguiram inibir a ovulação. Inibir seria o quê? Que essa mulher não ovulasse. E realmente, se essa mulher não ovulasse, o método anticoncepcional não seria abortivo. Né? Mas essa mulher, ela ovula. E o segundo mecanismo, ele interfere na produção do muco. Toda mulher, né, que conhece o seu ciclo, toda mulher tem um período fértil. Esse período fértil, ele vem
se o nosso corpo produz um muco fértil. É um muco próprio ali, para que os espermatozoides se nutrem, né, para poder ir para as trompas esperar ali o momento da ovulação. Então, o que acontece com esse muco para quem toma os anticoncepcionais? Aí eu estou falando dos anticoncepcionais orais. E também aquele que tem implante, também que é introduzido no subcutâneo da mulher também. O DIU eu vou falar daqui a pouquinho. Então, ele faz o quê? Ele deixa esse muco hostil. Esse muco que é para nutrir os espermatozoides, né? Ele fica hostil, ele fica como se fosse ácido. Então, não permite com que esses espermatozoides subam. Embora ainda alguns conseguem subir. Deus é muito bom, né? Eles tentam, mas eles não conseguem. Né? A gente vai entender um pouquinho, porque houve estudos sobre isso. E a terceira interferência é do endométrio. Então, o endométrio é uma cavidade do útero, né? E quando a mulher está no seu período de fertilidade, tem um muco, né? Que é justamente para nutrir os espermatozoides, né? E irrigar essa parede do útero que é o endométrio. Então, o endométrio fica... Pensa num berço, assim, quando você vai receber o seu filho, né? Ou se você não tem filho, se você for na casa de alguém, provavelmente, se você for visitar um bebê, você foi ver o berço. O berço, a gente coloca o protetor de berço, a gente coloca o travesseiro, ele é todo bonitinho. Então, o nosso útero tem essa camada que é o endométrio, que ela é toda irrigadinha ali. Ela tem que ser de células e proteínas para quando o embrião se implantar ali, ele conseguir sobreviver. Então, o que esses anticoncepcionais fazem? Eles deixam ali, primeiro, que não fique irrigadinho ali, ele atrofia, a maioria desses anticoncepcionais fazem com que essa parede do endométrio seja atrofiada, e se por acaso, que pode acontecer, do embrião conseguir chegar até lá, ele não consegue estar ali, fixar na parede, ele precisa se fixar ali. Então, o que acontece? Acontece um aborto. Então, muitas mulheres abortam e elas não sabem. Por quê? Porque elas fazem a pausa do anticoncepcional, elas sangram e para elas aquele sangramento é uma menstruação e não é menstruação. Para haver menstruação, tem que haver uma ovulação ali. Né? Claro que, como eu falei, a mulher ovula tomando anticoncepcional, só que esse sangramento da pausa do anticoncepcional não é uma menstruação. Provavelmente até pode ser até um aborto também. Então, essa mulher vai sangrar, vai abortar e ela não vai saber. O DIU, existe o DIU de cobre e o DIU hormonal. Os dois, eles têm quase o mesmo mecanismo, né? O DIU, ele é um corpo estranho que é colocado na mulher. Então, ele é uma coisinha de plástico, tem forma de T, tem forma de Y, né? Então, é introduzido na mulher, né? Então, já é um corpo estranho. É algo que está entrando na mulher, que não é dela. Então, as nossas células de defesa, os leucócitos, já começam a trabalhar. Opa, tem alguma coisa. Porque toda vez que a gente está doente, né, as nossas células de defesa falam, tem alguma coisa, eu preciso combater. Então, começa a combater, porque tem alguma coisa aqui. E essa é a intenção do DIU. Eles colocam o DIU na mulher com a intenção desse processo inflamatório. Isso é esperado. Né? Se você for falar isso para o médico vai falar que isso é normal. Só que esse processo inflamatório, essas células aí, elas são prejudiciais. O DIU de cobre, acontece a ovulação, e assim, a maioria das vezes acontece a ovulação. O DIU hormonal, não em todas as mulheres que acontecem a ovulação, mas também em muitos casos acontecem. Né? Então, o DIU de cobre, ele também deixa desfavorável, ele age mais no endométrio. Ele deixa desfavorável essa casinha que eu falei para vocês, né? E o embrião, se ele chegar até lá, ele não consegue se implantar. Então, a mulher acaba abortando, né? E é interessante também falar que o DIU, ele também causa muita gravidez ectópica. O que é gravidez ectópica? Gravidez nas trompas, né? Porque o processo inflamatório que ele causa no útero, no endométrio, ele também causa nas trompas, muitas vezes. Então, estudos mostraram que, fazendo os estudos com essas mulheres que usaram DIU, viram que alguns espermatozoides ainda conseguiam, mediante esse processo inflamatório, né? Porque esse processo inflamatório, essas células, também não impedem de que os espermatozoides subam até a extremidade das trompas, que é onde acontece a ovulação ali, perto de onde acontece a ovulação, para se fecundar e
a gente ter uma nova vida ali. Então, eles deixam desfavorável ali. Mas acontece que alguns ainda conseguem ultrapassar essa barreira hostil e ir até as trompas, né? E aí, ou seja, às vezes acontece, se a mulher está no seu período fértil, tem relação, ovula e acaba fecundando, é uma nova vida. E aí, esse embriãozinho que se formou ali, ele tem um tempo, eu falo que é a corrida pela vida, porque ele tem um tempo para chegar no útero. Se ele chega em menos tempo, ele morre, se ele chegar em mais tempo, ele morre. E o que o mecanismo dos anticoncepcionais fazem, não só o DIU, como qualquer anticoncepcional? Ele ou tardia, então eu vou colocar assim, tem livros que colocam dessa forma, então eu vou colocar também, que ele tem de 6 a 7 dias para chegar. Se ele chegar com menos de 6 dias, ele morre. Se ele chegar com mais de 7 dias, ele morre. Então, varia de vários anticoncepcionais, dos nomes que a gente, né, tem no mercado. Então, alguns acabam tardiando, porque existem os movimentos que chamados movimentos peristálticos. Então, são movimentos assim, ó. Tem alguém pela rádio? Eu estou fazendo movimento, mas assim, como se fosse uma onda, tá? Então, ou ele acelera o processo e faz com que esses movimentos sejam assim, esse bebê, esse embriãozinho vai chegar lá antes, né, de 6 dias, ou seja, ele vai acontecer um aborto, ou ele vai chegar depois, porque os movimentos vão estar muito lentos. É o efeito desses hormônios que estão empregados nesses anticoncepcionais. Então, se ele chegar com menos de 6 dias, ele morre, se ele chegar com mais de 7 dias, ele morre. Então, a corrida pela vida, ela acontece ali, né? E a gravidez ectópica, que é o que eu estava falando, é a gravidez nas trompas. Então, esse bebê, ele não consegue ir até o canal do útero e acontece ali dele ficar ali nas trompas, se desenvolver ali. Só que ali ele não consegue se desenvolver. Então, por isso a gravidez ectópica, né? E aí muitas vezes tem que tirar ali as trompas da mulher e tirar esse bebezinho, né? E lembrando que assim, a embriologia diz que a embriologia é o estudo da vida humana. A vida acontece na fecundação, né? O que eles querem fazer hoje em dia? Eu não sei se já ouviram isso, mas isso é uma coisa absurda. Gente, eu acho que eles acham que a gente é idiota, porque não é possível. Não é possível. Eles ficam relativizando a vida. Não, porque a vida não acontece na fecundação. Ela acontece quando o bebê é implantado no útero. Aí não, mas não é só quando ele é implantado no útero, quando ele tem 12 semanas. Não, quando ele tem 19. Não, quando ele tem 20. E tem país que está permitindo matar o bebê assim que ele nasce. Então, assim, tá achando que a gente é burro. Porque, gente, não é possível. A vida acontece na fecundação. E Deus Pai manda uma alma ali que já é adulta no momento da fecundação. Então, vamos acordar, vamos estudar, para eles não acharem que nós somos idiotas. E eu até levanto assim, né, lembra daquela menina de 10 anos que engravidou e tudo mais? Né, médicos católicos falaram e essa menina não estava com 3 meses, como eles falaram, ela estava de 5 meses, daria muito bem para tirar, sim, né, o bebê dela, e ela ia ficar bem, o bebê ia ficar bem. Mas o que as feministas fizeram? Fizeram um escarcéu, como se elas estivessem mesmo preocupadas com a vida da menina. Elas não estavam preocupadas com a vida da menina, né? Só para vocês entenderem como funcionam as coisas. A mídia mostra o que elas querem mostrar, né? Mas elas não estavam preocupadas com a vida da menina, né? Só para vocês poderem entender, né? Então, mediante esse mecanismo, acontece o aborto em todos esses casos. Então, por isso a igreja diz que não aprova os métodos contraceptivos. A igreja sempre vai estar a favor da vida, sempre do lado da vida. Então, sempre vai falar que esses métodos não são aprovados por nós, né? Então, você que é cristão, se caso você usa ainda, né, vai até um sacerdote, converse com um sacerdote bom, converse com ele, né, procure os métodos naturais. No outro programa a gente vai falar sobre isso, mas eu quero trazer a luz nesse sentido para você entender que não é assim, a igreja acordou e falou assim, eu acho que não é para usar anticoncepcional. Não é isso. Há toda uma história por trás. Quando a igreja diz que não é a favor disso, não ache que é um achismo da igreja, que a igreja é retrógrada, que ela... Não, vai saber o porquê. Porque eu lembro que antes de eu casar, nós éramos de grupo de oração, eu falava assim, não vou usar nada. Porque é inadmissível usar alguma coisa, sendo que, né, eu vivo, falo e comungo esse Deus, então eu não posso usar. Eu fui atrás, então quem vai atrás, a gente consegue, gente. Então vai atrás, pesquise,
Porque a gente vai encontrar a verdade. Né? Não adianta a gente ficar criticando, a gente vai encontrar a verdade. Posso prosseguir, gente? Porque assim, vocês vão dar espaço, eu vou falando. Pode continuar. Tava a noite inteira de meu filho aqui. É bom que a gente nem precisa falar nada. Nossa! Eu vou falar de algo agora. Deixa eu pegar aqui. Porque assim, existe a laqueadura e a vasectomia também. Ô, Né? Tati, não sei se você consegue dar uma resumidinha, uns 10 minutos, para a gente tirar os 10 minutos de oração, pode ser? Pode. Tá. Pode. O que faltar, você retoma no próximo programa. Não entendi. O que faltar, você retoma no outro programa. Ainda Então, que a gente tem que fazer 5 programas com você, minha santa. Gente, porque é muita coisa para compilar, assim, é muita coisa. Mas eu também deixo para as pessoas pesquisarem, ir atrás também, né? Dessa história do feminismo. Mostra esses livros que você está apoiando. Bom, tem esse aqui, Aborto e Sociedade Permissiva. Dá para ver aqui? Dá, ótimo. Tem uns que eu não tenho, mas tem um que eu preciso comprar. Que segundo as intenções, a cultura da morte e o governo americano. Esses livros são de autores brasileiros ou são traduções, Tati? Não são de autores brasileiros, não, mas são traduções. Certo. Tem o que eu falei, que da Ana Campagnolo, é bom, muito bom, que é uma deputada também. Ela fala dessas. Ela não vai falar só da questão dos anticoncepcionais, mas ela vai falar dessa questão do feminismo, que também entra naquilo que eu falei. E tem também eu esqueci o nome dela, Ana de Rosa, que é Abortos Ocultos, e aí ela vai falar, ela vai deslanchar toda a história. Isso que eu contei para vocês, na realidade, eu peguei desse livro dela, né? Uma resenha que ela fez do livro dela. O Dr. Felipe Duarte, no Instagram, ele fez o ano passado, no final do ano, ele fez uma série falando do DIU, falando dos anticoncepcionais orais e contando essa história de onde surgiu. E ele faz um trabalho fantástico no Instagram, até porque, por ele ser católico, ele realmente defende. Ele fala assim, que no consultório dele ele não coloca DIU, ele retira de graça. Eu falei assim, se morasse no Rio, de graça. Não é? Mas enfim, né? E ele falou assim, eu tiro de graça, pode vir aqui hoje. Mas ele falou, não coloco. Ele falou, pede dinheiro? Pego dinheiro, mas são os meus valores. Né? Tem ele e tem o doutor Eduardo Honorato. O doutor Eduardo Honorato, se não me engano, ele está em Brasília. Mas eles fazem um trabalho fantástico, porque eles nos orientam nessa questão. O doutor Felipe, o trabalho dele é mais falando mesmo sobre os métodos naturais e falando, né, o terrível plano dos métodos anticoncepcionais. Então, no Instagram dele, doutor Felipe, você entra no Telegram, você vai encontrar tanta coisa boa lá sobre essa questão dos métodos naturais, que a gente vai falar no outro programa, mas ele também fala muito sobre isso. Né? Então, assim, são médicos que dão luz para nós, porque a gente fala assim, mas como eu vou achar um médico? Acha. E se você não achar um médico, pelo menos tem um médico que te respeite. Que esse é o meu lema hoje, quando eu vou procurar ginecologista. Ele tem que te respeitar na sua escolha. Não uso nenhum método anticoncepcional, nem quando eu fui, né? E aí eu fui no posto porque meu convênio não tô conseguindo espaço para marcar nada. E aí a moça do posto falou, mas você não vai usar anticoncepcional? Eu falei, não. Então eles ficam com cara de interrogação e tudo mais, mas contanto que te respeite, porque precisa, é uma escolha sua, né? Precisa ter esse respeito. Então procure um médico que te respeite. E ponto, né? Não ficar nem falando muito sobre essa questão de abertura à vida, porque eles não entendem. Na realidade, uma das coisas que eu aprendi quando eu fui instrutora do método foi que os médicos, eles não aprendem isso que eu sei sobre o corpo humano, como funciona a fertilidade, as ações dos anticoncepcionais no corpo da mulher, os médicos não aprendem na faculdade. Não aprendem. Isso é inadmissível, mas eles não aprendem. Eles aprendem como eles vão indicar os anticoncepcionais para as mulheres. Né, que eu preciso receber o propagandista, que eu preciso indicar os anticoncepcionais. Né, mas eles não aprendem isso. Né, então, é bem complicado, né, sobre isso. Mas, bom, o que eu vou falar rapidinho aqui sobre laqueadura e vasectomia, e eu tenho que falar antes de terminar o programa, laqueadura, vasectomia, o coito interrompido e inseminação artificial. A laqueadura e a vasectomia, elas já, por si só, são cirurgias que são, na realidade, eliminando ali. A gente já falou da questão dos dois significados do ato conjugal, que é união e procriação. Então, e o catecismo foi claro, não tem como separar um outro, né? Então, ou
eu realmente, por exemplo, mas muitas pessoas já fizeram laqueadura, já fizeram vasectomia, e agora, né? Procurar, tem casos de vasectomia que dá para ser reversível, sim, casos de laqueadura também, fiquei sabendo de uma doula, né, de uma enfermeira que ela conseguiu essa reversão, né, mas são cirurgias, né, que estão cortando totalmente a possibilidade, né, e de ter uma nova vida, de a relação sexual ser realmente fecunda, assim como diz em Gênesis, né, sede fecundos, essa fecundidade está indo aonde? Nós estamos cortando, estamos mutilando, né, aquilo que Deus criou, porque Deus criou tudo perfeito, Deus criou o ciclo da mulher, Deus criou assim, olha como é lindo a fertilidade combinada, o homem ele é fértil 365 dias no ano, a mulher ela é fértil de 3 a 5 dias num ciclo, então assim, se não fosse uma fertilidade combinada, eu até poderia entender alguns argumentos, mas ela é uma fertilidade combinada, ou seja, essa mulher ela não está fértil todo o tempo, então nesse período só que ela é fértil. Então, para a gente pensar muito bem isso, né? Sobre essa questão da laqueadura e da vasectomia, que ela não é uma opção para nós. O coito interrompido, muitas pessoas também utilizam como, não uso nenhum método contraceptivo, mas eu uso o coito interrompido. E aí o Dr. Felipe fala algo assim, que eu tenho que citar, que é muito legal. Ele fala assim, no momento melhor da festa, você pula fora. Porque assim, primeiro que você não está tendo... uma compaixão com a sua esposa, porque o ato sexual ele tem que ser prazeroso, ele é para ser prazeroso. Isso eu estou falando dentro do matrimônio, que fique muito bem claro, né? Estou falando disso dentro do matrimônio. Ele é para ser prazeroso para o homem e para a mulher, né? Então, quando eu simplesmente não, né, para quem não sabe o que é coito interrompido, né? No momento da ejaculação, o homem tira o seu órgão genital para fora, né? E ejacula fora, né? Então, isso não está de acordo, principalmente na questão que todo o ato sexual deve estar aberto à vida e ir até os finalmente. Então, que aconteça, e no Código de Direito Canônico, tá, eu não trouxe aqui, mas está falando, sim, que o órgão genital do homem, o esperma deve ser introduzido no órgão genital da mulher. Se eu não me engano, está muito explícito no Código de Direito Canônico, falando que isso tem que acontecer. Então, o coito interrompido não é também uma opção para nós católicos, né? A inseminação artificial, eu vou tocar nesse ponto, eu fico meio com receio de tocar, mas eu vou falar, porque assim, muitos deles falam dessa questão do direito a filho. Então eu preciso ter um filho, eu tenho direito a ter um filho. O filho não é um direito, o filho é um dom, né? Então, eu não posso, por razões egoístas, virar e falar assim para mim, eu quero ter um filho e eu vou até as últimas consequências para conseguir isso, né? E também porque qualquer inseminação artificial, seja com o esperma do esposo ou com o esperma de terceiros, acontece o aborto também. Então, por causa do meu egoísmo, daquilo que eu quero, do meu prazer, daquilo que eu desejo, das minhas vontades, eu mato, desculpa falar, mas eu assassino bebês, né? Porque para conseguir que um óvulo, né, para conseguir que um embrião se implante, às vezes é introduzido na mulher 2, 3, para que um vingue. E aí um vingou e os outros foram abortados por causa do meu egoísmo, por causa do meu bel prazer. Né? Eu sei que é duro falar isso, eu sei que é difícil, eu não estou menosprezando você que não tem filhos, ou você que quer ter, não é isso. Mas o catecismo fala de algo que é muito interessante. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um pouquinho que eu vou achar aqui. Aqui. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, se unirão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade, adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Então, se unir à cruz de nosso Senhor. Então, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a todo momento a se unir à cruz de Cristo.
né? Então, mas no outro programa eu vou falar, porque hoje em dia, hoje aqui no Brasil, chegou uma tecnologia que nos possibilita, nos ajuda a identificar e saber o porquê dessa infertilidade e tratá-la. Ela é uma opção, é a naprotecnologia, o nome dessa tecnologia, ela é uma opção para esses casais que querem ter filhos. Porque, diferente da inseminação artificial, a inseminação artificial ela não trata a infertilidade, ela permite, entre aspas, que você engravide, né? Mas ela não trata, porque se você é infértil, se você quiser engravidar de novo, você tem que fazer uma nova inseminação. A naprotecnologia, ela trata a sua infertilidade e possibilita que você engravide. 1, 2, quantas vezes você quiser engravidar, porque ela vai tratar a sua infertilidade, tá? Eu acho que é isso, gente. Desculpa, eu... Tá ótimo, Tati. Muito obrigado, viu? E a gente retorna com a Tati e o El logo, logo, né? Depois graça de Deus. a gente marca. Quero falar um pouquinho aqui com a Cláudia. Cláudia, como estão as coisas? Estão caminhando com a graça de Deus. Estamos, como todos sabem, no projeto aí da construção da Capela do Santíssimo. Mas para chegar na capela a gente teve que mexer em muitas coisas na casa. Mas estamos caminhando, né? A obra está indo. Hoje a gente quebrou o piso da garagem, né? Que também é necessário fazer o contrapiso lá embaixo. Dando estrutura e acesso para a capela, né? Então é tudo para chegar na capela. E não tá parada a parte da capela, né? Porque não tem como fazer uma parte sem ter os acessos necessários, né? Mas estamos aí, com a graça de Deus, caminhando, lutando, fazendo os atendimentos dos irmãos e seguindo a vida. E planejando feijoadas. E planejando feijoada, com certeza. Dia 24 de abril, nós vamos ter a nossa feijoada, R$35. Já estamos com os convites já muito bem encaminhados. Graças a Deus. E eu aviso, não deixa para a última hora, senão você vai ficar sem. Então deixa bem claro que não, fica sem mesmo. E se você também quiser ajudar com os ingredientes dessa feijoada, fique à vontade, Sim. né? Temos uma listinha aí básica de ingredientes, né? Como todo mundo sabe, a carne está muito alto o preço de tudo quanto é tipo de carne. E a gente vai precisar bastante, né? Para poder comprar. E aí, quem quiser ajudar a gente, é disponível. Ajude-nos também fazendo depósito na nossa conta da comunidade, né? O nosso banco é o Banco Itaú. Agência 2000, a conta corrente é 82807, dígito 5. E o CNPJ é o 28086-852-1000, contra dígito 62. E esse negócio do Pix, né, a novidade, as modernidades, é o número do nosso CNPJ também. Maravilha, vai dar tudo certo, como sempre deu, né, Claudinha? Sim. Obrigado, Claudinha. Agora você está mostrando aí, ver se a gente consegue focalizar isto agora. Educa Católico. Fala um pouquinho sobre o Educa Católico. Isso, Sandovaldo. Acontecerá nos dias 13 e 14 desse mês, é um sábado e um domingo. Será no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, aqui em Santo Amaro. Tem as presenças de vários bispos, vários padres. Você entra lá no Facebook, tá? Primeiro Congresso Educa Católico. Tem todas as informações, inscrições. Se informe lá, por favor. Se a gente, na pesquisa do Google, colocar Educa Católico, Também já aparece? aparecerá, sim, com certeza. Maravilha. Bom, amados, nós estamos chegando ao final do programa e vamos rezar, né? Vamos rezar, cantando. A igreja ensina, vai ter? Opa, bora fazer a igreja ensina. 3, 2, 1, valendo. Vamos à igreja ensina. O que a igreja ensina sobre os métodos anticoncepcionais?
É muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que a igreja é contra a camisinha, que a igreja não tem que se meter em assuntos sexuais, etc, etc. Mas, na realidade, essa é uma grandíssima mentira. Não se trata aqui de dizer apenas que a igreja é contra esses métodos. A coisa vai muito além disso. A igreja enxerga o ser humano na sua integralidade, isto é, na totalidade das suas dimensões. A igreja olha para a união entre o homem e a mulher como algo sacratíssimo. Olha para a família como uma belíssima comunidade de amor. O matrimônio foi criado por Deus para que, da união entre duas pessoas que se amam de verdade, nascesse o fruto desse amor, que são os filhos. O casamento não foi feito apenas para o sexo. A relação sexual é a expressão do amor entre os esposos. A igreja nos ensina, portanto, que há duas finalidades para o matrimônio: a procriação e a união dos esposos. Quando os noivos estão para darem-se em matrimônio, diante da igreja e de suas testemunhas, eles fazem uma série de promessas, tais como amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, respeitando-se todos os dias de suas vidas. O ministro faz então uma pergunta: vocês prometem receber todos os filhos que Deus lhes enviar? E a resposta, às vezes distraída, é sempre um enfático sim. Todavia, quando passa a empolgação, o casal muitas vezes decide dar um tempo, curtir um pouco a dois, deixar os filhos para mais tarde, o que pode acabar durando anos a fio. Quem casa, como diz o ditado, quer casa, mas quem casa para não ter filhos não estava pronto para casar. A finalidade do casamento é a constituição de uma família, e não de um eterno namoro egoísta. O amor, meus irmãos, transborda. E no transbordamento do amor, o destino certo são os filhos. É preciso estar aberto à fecundidade. No fim, ela fará do casal as pessoas mais felizes deste mundo. Agora podemos responder melhor à pergunta inicial. A igreja é contra os meios anticoncepcionais porque eles fecham a possibilidade da vida. Eles bloqueiam a ação divina em enviar os filhos que Deus quer enviar. Então, o que se deve fazer? Para resolver essa questão, a igreja indica um método natural, isto é, deixado pela própria natureza, para que o homem e a mulher possam se unir sexualmente nos períodos inférteis. Alguém poderia dizer que isso é algo praticamente impraticável, mas a sabedoria divina deixou sua marca aí também. Na vida conjugal, o sexo é apenas uma de suas tantas dimensões. Quando o casal se decide por uma vida casta, ambos se tornam pessoas realmente equilibradas. Eles abrem mão do prazer sexual em alguns momentos para cultivarem o amor manifestado de outras maneiras. Afinal, sexo não é tudo. Há outras formas de amar. E esse tempo de abstinência servirá para fortalecer o casal, a fim de que resistam também às tentações que possam vir de fora. Assim, a igreja rejeita os métodos anticoncepcionais porque está aberta à vida. Lembremos-nos daquilo que o Papa São João Paulo II disse aos casais, com relação à geração dos filhos: não tenhais medo da vida. E aquilo que o Catecismo nos ensina: a igreja vê nas famílias numerosas o sinal da bênção de Deus e da generosidade dos pais. Que maravilha. Completo, né? Completo. Então vamos rezar, cantar rezando e rezar cantando, né, Rosane Guará? Já lembrando, já mandando os parabéns aqui pro Luciano, que está aniversariando hoje. O cheiro no colocar Dom Mauro nessa oração, né? Sim. Louvar a Deus por esses 5 anos de programa. Louvar a Deus por tudo que Ele tem feito nesta casa e através desta casa, que tem alcançado muitas vidas, muitas famílias. Louvar a Deus por toda a oportunidade de evangelização, não é? Que brota de cada canto aqui. Louvar a Deus pela sua vida, que participa conosco, que é corajoso para viver aquilo que a igreja te ensina. Colocar cada família direto no coração do nosso Deus e que Ele possa cada vez mais no amor sustentar sua casa, sustentar suas decisões e ser a
sua única opção. Que você possa amar a Deus sobre todas as coisas. Que nada possa te tirar o foco da presença do Senhor. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu creio, Ele é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais naqueles que buscam. Ele é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece o coração. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece meu coração. Que nesta noite, mesmo com tantas coisas que aconteceram para interromper a ação desse programa, para interromper que o apelo da vida, a importância da vida chegasse a muitas casas, o Senhor, que já conhece, está no nosso coração. Ele fez da melhor maneira para cada um de nós. Então eu quero pedir a você nesta noite que nos ouve, que nos assiste, que você possa confiar nesse Deus. Confiar a sua casa, os seus projetos, os seus medos, os seus sonhos. Talvez, mulher, ouvindo a Tati dizer, não é? Do ideal e do real. Talvez você precisa pisar, né?
em terra firme e entender que o ideal para sua família neste momento é que você seja a mãe que eles precisam, a esposa que seu marido precisa. Então tenha coragem, porque o Senhor, antes de você abrir a sua boca no seu clamor, o Senhor já sabe o que seu coração está dizendo. Então tenha coragem. Consulte a Deus. Quero pedir por cada família para que o Senhor possa realmente, de fato, sustentá-los em todas as necessidades, mas sobretudo as necessidades espirituais. Nós precisamos muito, muito, muito nos apegar a este Deus, porque o tempo está próximo. Então que você possa dar prioridade àquele que precisa ser a prioridade na sua vida, meu amor. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio, Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, A nossa família, a vossa é. Claro que a gente não ia terminar de qualquer maneira esse programa, não é verdade, gente? Muito bem, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Tati. Obrigado, Tati.